Recentemente foi realizado em Porto Alegre um encontro que reuniu 19 mil pessoas em 600 atividades. Foi o encontro anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o 42º encontro desse tipo, que basicamente reúne as preocupações de todos os cientistas com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no país, ao mesmo tempo que serve também como um grande expositor de teses, trabalhos científicos e também um espaço para reunião de diversas sociedades científicas. Para saber exatamente o que foi essa reunião da SBPC, nós trouxemos alguns convidados aqui que vão poder nos narrar, em linhas gerais, essa imensa reunião de Porto Alegre. Inicialmente apresento para vocês o Gilberto Velho, que é antropólogo do Museu Nacional e conselheiro da SBPC. Ao lado do Gilberto, o Luiz Pinguelli Rosa, que foi diretor da COP, continua como professor da COP e conselheiro da SBPC também. E, por fim, o Enio Candotti, que é do Departamento de Física da UFRJ e o presidente da SBPC. Enio, a você eu coloco logo essa reunião tão grande como foi. Ela poderia ser definida em termos de um ponto ou dois principais? Como é que nós poderemos caracterizar o que foi a reunião desse ano? Eu acredito que foram três as principais conclusões. Primeira, o fato de que se o governo pretende dar um salto para a modernidade, pretende modernizar o país, ele deve investir pesadamente em educação, ciência e tecnologia. Os níveis de investimento dos últimos anos são absolutamente insuficientes para que esses objetivos de política industrial sejam alcançados. Segundo, que nós precisamos conhecer mais e melhor o país em que vivemos, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista natural. A Amazônia, para ser preservada, é preciso que seja melhor conhecida. Terceiro ponto, que era, aliás, o tema central da reunião, era a ciência e a integração da América Latina. Ora, em um mundo em que os blocos, as alianças, os entendimentos internacionais estão mudando, é preciso repensar a cooperação e a integração da América Latina. Ainda recentemente, tomamos conhecimento de uma nova política do presidente Bush para a região. E a pergunta que imediatamente surge é se a política de Bush interessa aos países da América Latina e, se interessar, o que eles devem fazer para sentar na mesa de negociações em condições, pelo menos, não desvantajosas. Eu tenho a impressão que foram esses os três grandes temas que ocuparam a reunião durante esta semana de Porto Alegre. Bem, para a gente voltar daqui a pouco a essas temáticas mais quentes, eu preferia antes que o Gilberto nos auxiliasse numa caracterização da importância. Eu citei aqui 600 atividades, reuniões de sociedade científica. Estruturalmente, você poderia dar um quadro para a gente da importância dessa reunião atual? Como é que ela influi na vida do cientista? Eu acho que uma das coisas mais importantes da reunião, reforçando um pouco o que o Enio já disse, é essa caracterização de uma grande amplitude das atividades da SBPC. Então, é uma reunião que cobre diversas áreas de interesse, diversas áreas interdisciplinares. Então, tivemos eventos na área de ciências sociais, de física, de química, de assuntos de interesse nacional mais explícito, questões discutidas por especialistas de diferentes áreas. E acho que uma das áreas mais importantes, uma das temáticas mais importantes, talvez até eu agregasse como uma quarta temática ao que o Enio falou, foi a questão da política cultural do país. Acho que, em função dos eventos que têm ocorrido em relação à área da cultura, especialmente a partir de uma demanda dos cientistas humanos, a SBPC ampliou
o seu espaço. Quer dizer, há muito tempo que nós temos um espaço na SBPC para atuação de cientistas sociais, de cientistas humanos, tem sido muito proveitoso. Mas diante de alguma coisa que podemos caracterizar, sem exageros, de uma grande crise na área da cultura, a SBPC tinha já planejado alguma coisa, mas ampliou na própria dinâmica da reunião o espaço para discussão sobre a situação da cultura no país e sobre a política cultural ou ausência dela em termos do Estado brasileiro. Então, acho que é uma reunião muito abrangente, muito rica, e a visão que nós temos da SBPC é cada vez mais de uma ciência no sentido mais amplo de produção do conhecimento, sem menosprezar, diminuir a importância dos ramos específicos, das especializações, mas, sobretudo, é um lugar de encontro, de diálogo entre diferentes produtores de conhecimento, das mais diferentes origens e áreas. Eu tive a oportunidade de participar, por exemplo, de uma mesa sobre arte e ciências sociais, arte e sociedade. Foi uma mesa muito boa, muito rica, muito instigante, mas se cobrou uma coisa da mesa, que da próxima vez nós tivéssemos artistas presentes na mesa, não apenas na plateia. E foi uma observação muito bem absorvida pela mesa. O que demonstra que o tipo de coisa que nós estamos discutindo, de fato, é de interesse para a sociedade como um todo, nas suas manifestações as mais diversificadas. Então, acho que é uma reunião bastante positiva, bastante rica, e eu acho que tem algumas novidades na reunião. O Enio, até por modéstia como presidente, talvez não enfatize tanto. Mas eu acho que está caminhando para assumir mais, não apenas como parte do seu discurso, mas para assumir mais como integridade da SBPC a questão da cultura e a questão mais ampla dessas preocupações que não são restritas ao campus universitário. Nós não temos uma pressão política semelhante à que tínhamos há alguns anos atrás, mas temos outros tipos de desafio político também. Deixa eu pegar essa dica que você dá para colocar ao Pinguelli exatamente a questão que norteou até então a atividade da SBPC no período de ausência democrática, era a questão da resistência democrática. Acabou sendo a SBPC uma das trincheiras de mobilização para o processo de democratização do país. Estabelecido os critérios básicos eleitorais, você acha que está havendo realmente, como o Gilberto começou a delinear, uma mudança de formato de atuação para a SBPC, de espaço político? Olha, isso está havendo há muito tempo. A SBPC vem sofrendo uma mudança temática no sentido de torná-la às vezes mais específica, às vezes mais abrangente, mas não tão caudatária de problemas momentâneos que a sociedade enfrenta, ainda que sejam gravíssimos, como era o caso, certamente, das consequências do regime autoritário. Essa temática tem sido colocada conforme o momento. O mundo muda muito, não só o Brasil. As questões têm evoluído. O problema da Amazônia é um problema novo que nós não podemos escapar dele. A SBPC seria esquizofrênica se não estivesse dando hoje uma atenção maior a questões como essa. Ou a questão da cultura em uma economia em recessão que parece que perdura ainda por algum tempo. É claro que costuma-se cortar gastos em áreas que não têm um retorno nítido imediato, o que é um equívoco grave de uma sociedade que pensa no seu futuro e preserva a sua memória, mas que tem que ser discutida. É natural que a SBPC coloque essa questão com a ênfase que o Gilberto observa. Isso é um fenômeno permanente e a SBPC tem sido sempre atual. Eu acho que é a característica dela. E sido profunda, tanto quanto possível, para plateias amplas que se pretende, às vezes, levar a questão. A questão da energia nuclear no Brasil tem sido um ponto permanente da SBPC, porque tem sido um ponto permanente do debate nacional e que envolve cientistas e técnicos. A questão da cultura hoje ganha um aspecto mais dramático devido à recessão. O problema do ambiente, de uma forma mais ponderada, pensada, inteligente, também exige a participação da inteligência brasileira, dos cientistas, da universidade, mas interessa a população como um todo. Essa atualização constante da SBPC, eu a vejo, a elogio e acho que a SBPC não tem que se preocupar em não ser política, porque isso seria uma forma de fazer política e que talvez até agradasse mais a alguns e não a outros, hipocritamente. Mas ela tem sim de ser atual e tem que ser séria, profunda, cuidadosa. Ela é isso, eu não tenho dúvida que essa reunião demonstrou.
Aproveitando essa questão da atualidade, Enio, a matéria de CAP, praticamente todo o conteúdo do último exemplar da Ciência Hoje, que é uma revista mais aparente, né? É a publicação mais aparente da SBPC, tratava exatamente da Amazônia. Nesse aspecto, que é uma questão muito discutida não só aqui como internacionalmente, fica uma questão relativa à participação do cientista brasileiro na decisão das medidas políticas. Você acha que há possibilidade de uma organização desse movimento, do ponto de vista dos cientistas terem realmente uma voz ativa na questão ecológica? Eu não vejo com clareza a possibilidade de uma organização dos cientistas na discussão da questão ecológica. O que pode haver é repensar os vários temas propostos pelas grandes preocupações ecológicas e encontrar cientistas participando com outros cidadãos a esses movimentos mais amplos, porque a questão ecológica hoje ela não é apenas uma questão científica, é uma questão social, é uma questão de valores, uma questão de reflexão sobre a própria nossa condição. É claro que a SBPC, a Ciência Hoje, traduziu isso no seu último exemplar, está preocupada com um melhor conhecimento específico da área em questão da Amazônia. O último número é dedicado à Amazônia aquática, a questão desde as hidroelétricas até o estudo dos peixes ou das águas. E também porque, com o passar dos anos, se verificou que os sistemas estudados, ao serem estudados, se tornam ainda mais complexos, ou seja, o sistema não simplifica. E, portanto, a interação homem-natureza não é apenas verificar quais são as formas que permitiriam uma exploração autossustentada ou que poderiam encontrar quais as formas de evitar grandes desastres. Quando se estudou isso, em determinados casos, se verificou que o problema é, de fato, bastante complexo, mas que qualquer erro pode causar danos irreparáveis. E aí, uma das contribuições mais interessantes durante a reunião anual veio de um pesquisador argentino que estuda a Patagônia. Ele veio de Bariloche e fez uma belíssima conferência sobre a guerra das espécies e mostrou como a guerra entre plantas ou entre animais exóticos e locais, quando se traz de fora determinadas espécies e se plantam, se localizam em regiões que têm o seu ecossistema histórico preservado, surge uma espécie de guerra, e ganham os mais fortes, os menos fortes. E, obviamente, em sistemas extremamente delicados como os sistemas amazônicos, essa guerra pode dar origem a alastramento de pragas, ou pode até piorar a devastação provocada pela simples eliminação de determinadas áreas vegetais ou seja, uma questão talvez tão ou mais grave que a própria queimada da região. Exato. Então, isso foi um alerta interessantíssimo e veio de um estudioso que estudou uma região que particularmente devassada pela introdução de espécies, como ele chamava, exóticas, e mostrou como as ervas daninhas, elas, como são muito mais resistentes, elas se espalham, dominam e se tornam pragas tão destruidoras ou tão devastadoras quanto, às vezes, a devastação do homem. Então, esses ecossistemas precisam de conhecimentos muito profundos e não podem ser apenas considerados em termos simplistas. Por outro lado, também se enfatizou o enorme patrimônio que representa a diversidade genética da Amazônia, um patrimônio que não é só
nosso, mas da humanidade. E nós temos o dever de preservá-lo não apenas para o nosso povo, para os nossos filhos, mas como um patrimônio da própria humanidade, da própria civilização, enquanto descobre como patrimônio. E isto traz problemas novos. Como nós poderíamos evitar que a diversidade de espécies, e são cerca de 1/3 das espécies do mundo que se localizam na Amazônia, possa ser conhecida, estudada e preservada na sua riqueza de mensagens e segredos, e que um dia possa vir a ser utilizada pelos próprios homens. Então, descobrimos novas responsabilidades e novos alertas foram dados aos que apressadamente procuram soluções de atalho para esses problemas. O Enio acaba de citar uma presença internacional que, se não me engano, foram 88 representantes. Sim. As delegações estrangeiras, particularmente a Argentina, foi muito numerosa. E no caso argentino nós tivemos físicos, ecólogos, bioquímicos, sociólogos, neurofisiólogos, pessoas que fizeram conferências e participaram de mesas dando quase que um novo tom à SBPC. Ou seja, nós, de certa forma, o espanhol e o português eram línguas igualmente faladas e ninguém se deu conta disso até que alguém finalmente exclamou, como em tom de celebração, e disse: viva, podemos falar espanhol, português e até agora o portunhol, que nós nos entendemos muito bem. E as diferentes experiências e as diferentes competências foram muito complementares, foi muito importante isso. Se sentiu a presença, era marcante, havia mais de 50, 80, pesquisando a 50 da área latino-americana e particularmente desses 50, mais de 40 argentinos. E isto nos sinalizou que devemos explorar mais, devemos trabalhar mais, devemos buscar uma maior cooperação com nossos colegas argentinos, não só porque eles vivem momentos políticos semelhantes aos nossos, mas porque existe uma competência instalada lá, a poucos quilômetros daqui. Que pode, no caso da Patagônia, ser um bom exemplo. Sim. Esse exemplo. Eu quero aproveitar essa colocação para colocar ao Gilberto, já você havia falado nessa abertura, nessa amplitude. Esse caráter interdisciplinar, essa mistura de informações, né, onde o físico convive com o antropólogo, e essa troca de informações, você acha que ela acaba afetando o dia a dia em termos profissionais do cientista? Quer dizer, ele é um momento que repercute? Sem dúvida nenhuma. Eu tenho a impressão que, realmente, esses anos que já têm transcorrido desde que tem havido maior contato, maior interação regular entre cientistas de diversas áreas, só tem sido produtivo. Isso não quer dizer que as coisas sejam fáceis. Quer dizer, existem dificuldades, eventualmente, de comunicação, de linguagem. Eu tenho uma experiência, ligada também à SBPC, de alguma maneira, de participar de colegiados com cientistas de outras formações, de outras trajetórias. E é muito interessante, eu e Pingueri participamos juntos do Conselho Deliberativo do CNPq, é que, no essencial, em relação, por exemplo, a padrões de avaliação, as pessoas concordavam. Havia pequenas discordâncias. Em relação a padrões de avaliação, a níveis de excelência, de um modo geral, nós convergíamos. Claro que às vezes era necessária uma explicação a mais, uma observação, eram feitas perguntas sobre alguma área com que algumas pessoas não tinham tanta familiaridade, mas, de um modo geral, convergia-se. Acho que existem algumas coisas fundamentais que podem explicar isso. E acho que, voltando e ligando com essa reunião, particularmente, eu acho que essa ideia de que existe uma produção do conhecimento. Essa produção do conhecimento, existem compartimentos, alguns artificiais, outros estrategicamente necessários, outros que podem já estar anacrônicos, mas que, de alguma maneira, todos estão voltados para esse compromisso, para essa produção do conhecimento. E acho que um outro aspecto importante a ser salientado, inclusive relacionado com a cooperação internacional,
é a ideia de que, por mais que estejamos todos forçosamente preocupados com a resolução de problemas concretos da nossa sociedade, que atendam às necessidades do nosso país, de nossos países, existe uma vocação, existe um compromisso muito grande com a construção de um conhecimento que está ligado à pesquisa básica. Quer dizer, essa convicção de que a pesquisa básica é fundamental, e quando falo em pesquisa básica em todas as áreas da ciência, inclusive nas ciências humanas, essa importância dessa só para ajudar no pessoal de casa, era bom separar que a pesquisa básica é aquela que não tem, digamos, a aplicação imediata, mas sim ela é ponto de partida para todas as outras possibilidades de aplicação. Essa é uma divisão que às vezes a gente aceita, mas que não concorda muito necessariamente. Né? Essa separação entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, a gente utiliza com finalidade didática, mas eu acho que a grande lição é que a pesquisa básica está ali presente em todas as áreas e é valorizada e é fundamental. E isso, creio, que é uma advertência, mais uma vez, contra o utilitarismo, contra uma certa pressa, contra certo pragmatismo muito imperante no Brasil, cada vez mais em certas áreas, de cobrar perguntas e exigir respostas muito imediatas e fazer avaliações a respeito de desempenho de instituições científicas e culturais em torno de preocupações excessivamente pragmáticas. Com isso, evidentemente, nós não estamos dizendo soluções salvadoras, no caso. Exatamente, soluções salvadoras. É claro que nós somos os primeiros há muito tempo, em nível de SBPC, para chamar a atenção da utilidade social da ciência. Só que a nossa noção de utilidade não é uma noção a curtíssimo prazo, não é uma coisa no sentido prático, imediato, mas no sentido de criar um espaço com condições favoráveis para a produção de conhecimento, com intercâmbio entre diferentes áreas e entre diferentes países e sociedades, que obviamente têm consequências práticas que não podem ser forçadas num ritmo que não seja o ritmo da produção do conhecimento. Eu acho que isso é uma outra lição e em conversas informais, em encontros com colegas de diferentes áreas e de diferentes países, isso cada vez mais é reafirmado. Quer dizer, não, é uma convicção que é produto de experiência, não é um dogma, é uma convicção construída a partir da nossa experiência de viver, inclusive, em situações políticas e situações muito diferentes e muito difíceis, mas que convergem para essa valorização da pesquisa básica. E a SBPC é um encontro onde as pessoas podem conversar sobre essas coisas, conversar no sentido mais amplo do termo conversar, mesas, encontros, discussões, que não se resumem, que não se limitam aos aspectos oficiais da reunião. Isso é sempre bom lembrar, né? Quer dizer, existe todo um nível da reunião, que são os encontros nos intervalos, que são... E até a troca de curiosidades guardadas, né? A troca de curiosidades, na sociabilidade, quer dizer, tudo isso cria um espaço que eu ouso dizer que eu acho que é único. Não vejo nenhum evento de natureza semelhante que se aproxime desse evento. Acho que, portanto, que com todas as dificuldades que o país possa atravessar, esse evento continua sendo essencial, fundamental, com características únicas. E, portanto, nós estamos sempre convencidos e cada vez mais que temos que manter isso, temos que lutar por isso, temos que preservar. E tem uma outra característica que eu acho que não custa também valorizar, porque é alguma coisa que é construída de maneira democrática. Quer dizer, a reunião da SBPC é organizada através de discussões, de conversas, de contatos, não é uma coisa imposta, é produto de uma elaboração e de uma conversa que envolve especialistas de diferentes áreas, claro, com um destaque especial para o comitê que está organizando naquele estado, naquela cidade, mas sempre envolvendo a comunidade científica como um todo. Bem, deixa eu aproveitar esse caráter ainda interdisciplinar e no início aqui, estávamos para entrar, né, no ar, o Pinguelli estava brincando com o Gilberto, e essa questão exatamente da posição, principalmente de antropólogos, né, relativa ao momento que você vai fazer uma barragem, e o Pinguelli é um conhecido defensor, né, desse tipo de utilização para energia, em contraposição ao uso indiscriminado da energia nuclear, e isso como afeta áreas indígenas, até dentro desse critério mesmo da Amazônia que discutimos aqui. Quer dizer, há, no caso, cientistas com posições opostas. Em que momento, como é que fica isso? Porque há choques também, né? Não há só benefícios, há choques.
Não, Como é que fica, Pinguetti? tem que haver choques o tempo todo. Se não houver uma ciência que seja desenvolvida criticamente, nós correríamos o perigo de termos uma estagnação do conhecimento. Aí, talvez um dos esquemas, ainda que precário, mais razoáveis para a ciência, em particular da natureza, mas eu acho que se estende em parte, de forma mais geral, é o hipotético dedutivo com confrontação de resultados. Não apenas empiricamente, se nós abrangemos o conceito a todas as ciências, além da natureza, mas também pelas discussões, pelos outros resultados de outras teorias, de outras visões de mundo. Então, o choque é natural. E a SPPC é um momento de debater, inclusive, essa questão. Não se trata de ter uma solução científica única, consensual. E nem esses problemas são estritamente científicos. A construção de uma obra hidrelétrica, por exemplo, envolve aspectos técnicos que estão nas possibilidades de uma dada sociedade, aspectos econômicos, no sentido prático da palavra, não apenas de análise e de estudo, ou seja, quais são as finalidades, e sociais, qual é o benefício que traz à sociedade uma determinada obra e qual é o malefício. E, portanto, a questão das desvantagens, das vantagens tem que ser pesadas. Se eu não gostaria de assumir aqui a defesa das barragens em si, eu não tenho essa ideia, talvez seja defendida por alguns técnicos engajados no setor ou na área de construção, mas não se pode pensar que uma obra possa em si ser defendida, ela tem que ser analisada, discutida, e ela se insere num âmbito de interseção de várias áreas de conhecimento que no Brasil são às vezes ignoradas e fazem-se obras desastrosas. A Amazônia, em particular, deve ser muito cuidadosamente estudada, como bem lembra o Enio, do ponto de vista do ambiente, da concorrência entre as diversas espécies vivas, e dentro de um enfoque que coloca o Gilberto de encontro de ideias. E a SPPC não terá soluções milagrosas. Embora existam choques, né? No caso das barragens... O encontro é o choque, o encontro não é o consenso, não é? Não só das barragens, a energia nuclear também. Se nós somos unânimes, e é preciso ficar claro, em atacá-la do ponto de vista da aplicação militar, em particular da bomba nuclear, isso é um consenso, ainda bem na nossa comunidade científica, ou é absolutamente majoritário, a ponto de não se perceber o dissenso. Mas quando você pensa em aplicá-la para outras finalidades, não. Há alguns que acham que se deva discutir, ainda que com todas as restrições, a energia nuclear para outros fins. O que não se admite é para o fim militar. Então, o choque no confronto e no encontro das ideias existe quanto a nuclear, quanto a hidrelétrica, e é bom que seja assim, não é? É bom que haja, enfim, uma fluência de posições que se encontram, que definem novas posições, e não cabe ao cientista ser árbitro de decisões desse tipo. A questão de uma grande obra é um problema social, é um problema político também, e a sociedade tem os seus conflitos internos, e ela deve resolvê-los, cabendo a nós cientistas informar, discutir, aprofundar, é a nossa profissão. Bem, nós estamos encaminhando aqui para o final, o Enio tinha pedido aqui uma intervenção na hora dessa questão do choque. Eu pediria que, além disso, o Enio pudesse caminhar nesse breve espaço que nos resta, exatamente para um fecho em termos das atividades agora no correr, né, após reunião. Não, o que eu queria lembrar é que também foi um fato importante na última reunião, é que durante uma das grandes conferências, um sociólogo, o Martínez, ele apontou que nós temos grandes desafios no país e que a ecologia, os movimentos sociais que atentos aos problemas da natureza, hoje estão quase que dominando e, de certa forma, deslocando a atenção para problemas tão grandes, ou talvez ele aponta maiores, como as tensões e os conflitos nas grandes cidades. Ou seja, nós vivemos em situações de quase colapso nas nas grandes cidades, que deveria merecer, pelo menos, tanta atenção quanto as questões ecológicas maiores. E isto foi um fato, acredito, muito importante, porque pela primeira vez se colocou um certo alerta para
uma questão que a todos é cara, a questão da Amazônia, a sociodiversidade dos povos que lá vivem, mas que nós, ao mesmo tempo que falamos alto sobre a Amazônia, devemos falar tão ou mais alto sobre as questões sociais que afligem um grande setor da nossa população e que vive nas cidades. Ou seja, é preciso que não tornemos o discurso ecológico um discurso hipócrita, um discurso que, de fato, nos desvia de problemas que afligem talvez 90%, 80% da nossa população. Esta provavelmente será registrada como uma das questões de maior importância levantadas nessa SBPC. Eu acredito que o próximo ano, aqui no Rio de Janeiro, devemos realizar a próxima reunião, estarão em primeiro plano, inclusive porque vamos para uma conferência internacional de meio ambiente, e esta conferência internacional de meio ambiente deve ser um meio ambiente com homens ocupando este ambiente. Bem, infelizmente nosso tempo se encerra. Eu agradeço a presença de todos. Deixo a vocês a caixa postal 3916 para qualquer sugestão de temas, para qualquer observação, e aguardamos vocês no próximo Tome Ciência. Até lá, então.